ter morado em nossa vida. Bem-vindos ao Presença Amiga, o programa da Área de Ações Estratégicas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a nossa federativa. E hoje o Presença Amiga traz a nossa querida Sônia Formiga. Bem-vinda, querida. Muito obrigada. Eu fico muito feliz de estar aqui com você. Eu sou trabalhadora da União Espírita Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes, sou professora aposentada, tenho 6 netas, 4 filhos, Olha, viu? E há muito tempo que eu estou aí nessa estrada. Estou muito feliz de estar aqui com você. Então, Sônia, vamos contar um pouco dessa estrada. Como é que você conheceu a doutrina dos espíritos? É muito interessante. Eu era muito pequena, minha família é toda católica. Eu tinha uma amiguinha que era espírita. Então, eu ia para a igreja e depois eu fugia e ia para o centro com ela. Então, eu fui evangelizada, tanto no catolicismo quanto no espiritismo. Olha. E quando eu me tornei adolescente, né, que eu conheci Formiga no colégio ainda, ele era espírita. E nós começamos, então, a frequentar a União Espírita Suburbana, e todos os domingos, para a gente visitar as vovozinhas que ficavam lá abrigadas e ainda ficam, né? Ainda existe. E quem dirigia lá era o seu Agenor. E era uma pessoa fantástica, um amor de pessoa. Nós gostávamos muito dele. E Formiga trabalhava no Pedro II, na agremiação espírita Pedro II, junto com o seu Agenor. O seu Agenor era o presidente. E aí eu comecei a ir com ele, quando nós nos casamos, nós começamos, então, a frequentar o Lar Anália Franco, porque o senhor Agenor era o presidente do Lar Anália Franco. E eu comecei a evangelizar. Tem muito tempo, gente. 1900 e... Olha, eu tenho 50 anos de casada. Então, 53 anos de casada. Você deve ter uns, sei lá, uns 50 anos, 48, por aí. E aí eu comecei a evangelizar lá no Lar Anália Franco. As filhas nasceram, nós levávamos elas para a evangelização no André Luiz, Formiga ficava lá com elas e eu ficava evangelizando no Lar Anália Franco, né? E aí, esse período foi um período muito legal, muito, muito bom, as crianças gostavam muito da evangelização, tinha música, tinha reunião para os pais e tudo. E aí, na década de 70, eu fiz concurso para o Estado, passei para o Colégio da Outros Santos, lá em Bangu. E lá em Bangu eu encontrei uma amiga muito querida, que era a Cássia, da Mota Messano, e ela era dirigente do DIGE, da UZERJ, da antiga UZERJ. Né? O Espiritismo está te procurando, né? O Espiritismo está atrás de você. Pois é. Aí ela nos convidou, a minha Formiga, para trabalharmos com ela lá no DIGE. Nós fomos. E era uma equipe maravilhosa. Você trabalhou com Maria Cecília Paiva. Não, Maria Cecília Paiva era da FEB, né? A FEB. E nós trabalhávamos na UZERJ, na área de infância. Na área de infância. E era uma equipe maravilhosa, Cristina Delu, nós tínhamos a Marilena Mota, nós tínhamos a Nancy Medeiros, e desse trabalho todo, né, que era um trabalho muito legal, porque todo 7 de setembro a gente fazia um encontro de evangelizadores, todo ano. E a gente saía, viajava, dava curso aqui, dava curso ali de evangelização. E esse trabalho todo que a gente fez frutificou numa obra, uma obra muito linda, que foi publicada pela FEB e que se chamava, era Melhor é Viver em Família, que eram 12 volumes sobre aulas de evangelização. Essa obra ela foi assinada pela Marilena Mota Carvalho, pela Vera Verônica Cavalcante, Nancy Medeiros, Berenice Castro, que faziam parte desse nosso grupo.
E essa obra ajudou muito aos evangelizadores, né? E depois ela foi reduzida, foi publicada em 3 volumes, eu nem sei, mas eu acredito que ela ainda deva estar à venda. Então, tinha plano de aula, era muito legal, né? E aí, em 77, foi lançada a campanha permanente de evangelização, né? Era o Francisco Thyssen, que era o presidente da FEB e tudo. E nós fomos, nessa época, ao encontro lá em Salvador, e foi um encontro nacional de evangelização. E foi esse grupo todo mundo foi, né? E foi tão maravilhoso, sabe, Henrique? Porque além da gente ter o convívio com o Divaldo, a gente ficou abrigado numa das casas do Lar Fabiano de Cristo, gente do Brasil inteiro. E nós tínhamos um contato direto, ficamos lá uma semana, acredito eu, já não me lembro mais quantos dias. Com o Divaldo, fomos visitar a Mansão do Caminho, almoçamos lá com o Divaldo. Bacana. Maravilha, maravilha, foi muito bom. E lá, nesse encontro, eu conheci o Honório Abreu, que na época era o presidente da União Espírita Mineira. E ele tinha um projeto de estudar o Evangelho aprofundado. O que ele fazia? Ele estudava o Novo e o Velho Testamento à luz do Espiritismo. Eu fiquei deslumbrada com aquilo. Aquilo me deu, assim, um tilt, abriu os meus olhos, e eu fiquei apaixonada por esse trabalho. E o Honório começou a vir ao Rio para passar cursos para a gente, como é que ele trabalhava. Inclusive, hoje a gente tem o EAD, né, que é o Estudo Aprofundado do Evangelho. Então, baseado nesse estudo que o Honório fazia, que se chamava Miudinho, que ainda hoje é feito pelo Aloísio, né? Ele faz esse trabalho do Miudinho. Eu fiquei muito apaixonada, o Honório deu uma Bíblia para a gente, e eu comecei a fazer esse trabalho. Está falando do Aloísio Didino, tá, gente? Não é? E aí... inclusive, Sônia, que inspirou também o Evangelho Redivivo. Exatamente. Que seria esse Miudinho também, não é? Isso, o Honório, o Haroldo Dutra Dias, o Arthur Valadares, eles todos são crias do Honório, né? E eu fiquei muito amiga do Honório, nós ficamos, ele vinha ao Rio, eu hospedava e tudo. E aí, ele deu uma Bíblia para a gente, eu comecei a fazer esse trabalho. Primeiro devagarinho, né? E depois esse trabalho foi tomando conta de mim, é o trabalho que eu faço até hoje. Quer dizer, aí você saiu da evangelização e Não, eu continuava na evangelização. Eu continuava na evangelização. Uma vez evangelizador, sempre evangelizador, né, Sônia? E aí eu comecei a fazer esse trabalho do evangelho, assim, muito devagarinho, muito com um grupinho meio miúdo e tudo. Quando foi em 78, meu filho nasceu. Eu tenho 4 filhos, né? Aí ele era o terceiro, ele nasceu, e aí a pediatra dele, que ajudou no parto, era da Marieta Gaio, do Centro Espírita Marieta Gaio. E nós fomos para lá, ela nos levou para lá. E eu continuei, então, na UZERJ e lá na Marieta Gaio. Lá na Marieta Gaio, a presidente da casa, que era a dona Nair Gaio, ela era amiga íntima do Chico. Olha. E o Chico, ele vinha todo ano lá na Marieta, lá na instituição. Então, a gente teve um convívio, assim, muito próximo com o Chico. Isso foi uma bênção para a gente. Olha, Sônia, eu estou aqui, assim, em ânsias, porque você teve convivência com o Divaldo, depois com o Chico Xavier, que deu o máximo. Não é, menina? Pois é. Aí a gente teve a chance maravilhosa de ir na casa do Chico com a dona Anaí, com a equipe do centro. Passamos o dia lá, almoçamos lá com ele, fomos para a reunião lá na Casa da Prece. Foi uma experiência, olha, Henrique, fantástica, fantástica. Ficamos muito tempo lá na Marieta Gaio, e nessa época a gente começou a trabalhar na Comerge, porque os filhos já estavam crescidos, adolescentes, queriam ir para a Comerge, nós começamos a trabalhar na Comerge, né?
E lá na Comércio, as minhas meninas encontraram um grupo, que era um grupo muito unido, um grupo maravilhoso de mocidade, que era do Humildade e Amor, do Centro Espírita Humildade e Amor. Tinha teatro, tinha coral, elas ficaram encantadas. E aí ficaram, mãe, vamos para lá, e nós acabamos indo para o Centro Espírita Humildade e Amor, que foi para mim, Henrique, uma faculdade. Olha. Porque lá eu saí da evangelização infantil, fui para a evangelização de jovens, né? Nessa época eu já tinha saído da UZERJ, e aí eu pude me dedicar mais profundamente a esse trabalho da evangelização dos jovens, que era novo para mim. Nessa casa, eu comecei meu trabalho de exposição, né? Comecei a fazer palestra, acabei dirigindo uma reunião pública durante quase 12 anos, então foi, assim, maravilhoso esse período. Até que eu fiquei doente, eu tive um câncer de mama, e eu fiquei mal, e aí ela era longe, e aí a tia Vilma de Macedo Souza e o tio Wilson, eles falavam na reunião que eu dirigia, né? Nós éramos amigos, aí ela falou, vamos lá para minha casa, é pertinho da sua casa, você pode ir a pé. E aí eu acabei vindo para a União Espírita Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes, trazida pela tia Vilma, né? Mas antes disso, Henrique, a gente teve experiências muito legais com o encontro de jovens, porque nós começamos a fazer o EMEI, que era o encontro de mocidades espíritas de Irajá. E foram, assim, encontros maravilhosos. Nessa época também eu conheci a Sônia Dias, era irmã da Cissa, e a Cissa era a nossa professora de teatro lá no Humildade e Amor. E aí eu comecei a ir com a Sônia para Mambucaba, a gente começou a fazer encontro de casais. Então, Uau. nós inauguramos encontros de casais. Fizemos muitos encontros de casais, muitos. E fizemos o Congear, que era um encontro de mocidades espíritas de Angra dos Reis, trabalhamos muito com ela. E aí, quando eu vim, depois que eu fiquei doente, eu fiquei apenas fazendo exposição e trabalhando aqui na casa onde eu trabalho até hoje, que é a União Espírita Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes. Eu queria falar para as pessoas que estão acompanhando o programa, que quando ela fala apenas, tá? Não é apenas, não, tá? É só força de expressão. Mas vamos lá, continua, Sônia. E aí, na casa que eu frequento, eu comecei com a evangelização de jovens. Eu comecei com um grupo pequeno, a gente inaugurou a evangelização de jovens, e começamos, eu cheguei a ter, Henrique, 50 jovens na minha mocidade. Olha. Era uma mocidade linda, maravilhosa, que deu muitos bons frutos, sabe? Foi uma experiência muito legal para mim. E aí, quando essa mocidade terminou o terceiro ciclo, eu comecei a dar para eles um curso das obras básicas, para fortalecê-los, né? Você deu uma continuidade para essa mocidade. Sim. E aí, esse trabalho eu faço até hoje. Eu faço as obras básicas, né? A gente vai revezando. Agora, no momento, a gente está trabalhando o Livro dos Espíritos, toda segunda-feira, às 20 horas, de 20 às 21. E agora está presencial. E eu tenho o mesmo estudo online, na terça-feira. E as primeiras e terceiras sextas-feiras do mês, eu tenho o estudo do Evangelho, humildinho. Então, eu continuo fazendo esse trabalho do Evangelho ainda hoje. É o meu xodó. Eu adoro fazer esse trabalho, é muito bom, as pessoas gostam muito, né? Porque abre muito o nosso entendimento do Evangelho, né? Sim. É muito bom. Essa é a minha trajetória no movimento espírita. Durante muito tempo, a gente foi muito atuante, né? E aí, depois, mais tarde, veio a idade, vieram os problemas, e aí a gente se afastou um pouco do movimento espírita, onde eu apenas participo com as palestras, vou aos encontros e tal, mas já de uma forma mais tranquila. Entendeu? Sônia, você tocou num assunto que hoje é bem pujante, que é o assunto dos jovens no movimento espírita. Exatamente. Muitas casas estão falando
que o jovem não está participando, que há uma evasão de jovens, ou não há uma aproximação dos jovens. Você que teve uma experiência muito grande com jovens, o que você pensa sobre isso, esse movimento espírita que está aí afastando ou não está atraindo jovens? Olha só, antes da pandemia, a gente já tinha problemas nesse sentido, né? Um esvaziamento muito grande da juventude na casa espírita. E todas as casas onde eu falo, que eu ando muito, né, Henrique? Eu falo em muitos lugares. Então, todas as vezes que eu vou, algumas mocidades ainda permanecem muito atuantes, mas a grande maioria é esvaziada. Com a pandemia, isso se agravou de uma forma brutal. Então, a gente não tem, por exemplo, na minha casa, praticamente acabou a mocidade. Nós temos pouquíssimos jovens, estamos num processo agora de recomeçar tudo novamente, não é? Eu não estou mais com a mocidade, mas eu sei de todas as dificuldades. Henrique, o movimento espírita, ele tá muito preocupante, sabe? Sim. Por quê? Porque você vai em todos os lugares, você só vê cabecinha branca assim, ó. Ou sem nada na cabeça. Não é? Você não vê a juventude atuando como era no passado. Você vê a própria Comerge. Esse ano as minhas netas frequentam a Comerge e houve um esvaziamento também brutal. Os polos tiveram que se juntar para poder ter um quórum maior. Então, isso é muito preocupante, porque, na verdade, o futuro é dos jovens. Daqui a pouco nós já estamos passando para o outro lado. E aí? Eu entrevistei a Clarissa, eu esqueci o sobrenome dela agora. Larissa? É a Clarissa, né? Clarissa. Ela falou, nós estávamos conversando sobre o futuro dos jovens, e ela me chamou a atenção. Disse, não, o futuro não é dos jovens, o presente. Também. O presente é dos jovens, não é? Sim, então, será que o Centro Espírita não está dando espaço para os jovens? Não dá não, Henrique. Qual é a sua percepção? A minha percepção é que existem dois problemas muito sérios. Primeiro, o jovem, hoje em dia, ele tem uma demanda muito grande, né? Com a internet, com tudo que está ao alcance dele fora da casa espírita. E a casa espírita, eu acho que não se preparou adequadamente para isso, sabe? Então, as reuniões de juventude, os temas que são abordados, não chegam ao desejo do jovem. O jovem quer saber mais, o jovem quer ter uma participação mais ativa. Eu acho que as casas não se prepararam para isso, sabe? As únicas mocidades que eu, nas minhas andanças, vejo funcionando são casas onde os presidentes abriram para que os jovens pudessem participar da diretoria, pudessem participar dos departamentos, embora com assessoria, mas os jovens participando. Isso é que atrai o jovem, não é? E muitas casas também, o que eu acho também muito prejudicial, é você ter a juventude e a evangelização num dia diferente do movimento da casa espírita. Por exemplo, sábado. Uhum. Então, o jovem vai lá sábado de tarde, ele faz lá a atividade dele, ele não vê ninguém do centro, ele não participa de nada do centro, é uma coisa totalmente separada da casa espírita. Uhum. Ele não é incluído, entende? Sim. Além de tudo isso, Henrique, a gente ainda está vivendo um momento muito difícil de divisão no movimento espírita, né? Isso então, também é interessante comentar, Sônia. O que você está vendo aí desse momento grave que nós estamos vivendo, que muito grave. Vivemos anteriormente, né, com os científicos, com os evangélicos, os científicos religiosos, e agora com os conservadores, progressistas. Como é que você está vendo isso aí? Isso me assusta terrivelmente,
Porque eu me lembro de Jesus, sabe, Henrique? Jesus falou, está grafado lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 25. Ele diz assim: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda casa ou cidade dividida contra si mesma não subsistirá. Isso me preocupa muito. E eu fiquei muito assustada agora com a participação, vamos dizer assim, dos espíritas, de uma maneira geral, na mídia. Então, me assusta a agressividade, né? A não aceitação da diferença, porque o outro pensa diferente de mim, eu denigro a imagem do outro, eu destruo a honra do outro, simplesmente porque o outro tem uma outra visão de vida, tem um gosto diferente do meu, não é? Eu não respeito isso, e isso eu não esperava dos espíritas, juro, eu não esperava, sabe? Isso me assustou muito, me assusta ainda, quando eu vejo esse divisor, sabe? Esse esfacelamento da união. Eu me lembro do Dr. Bezerra, como foi trabalhoso para ele fazer a unificação, né? Em torno do Evangelho, e parece que nós estamos esquecidos do Evangelho. O lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Não há caridade maior do que você aceitar o outro como o outro é. Respeitá-lo. Sim, tem uma observação interessante. O doutor Bezerra, ele botou a turma para estudar. Naquela época, Sim. Ele colocou: vamos estudar. E você tocou num assunto muito interessante também, que é nós falarmos sobre o próprio Evangelho. Né? O Evangelho Sim. nos une, nos separa. Você acabou de citar uma palavra que justamente fala disso. Exatamente. Então, unidos, nós somos mais fortes. Separados, nós somos frágeis demais. Então, quando eu vejo isso, espírita progressista, espírita isso, espírita aquilo, meu Deus, o espiritismo é um só. E por que nós não conseguimos raciocinar dessa maneira e nos unirmos para ficarmos mais fortes? Gente, o espiritismo, para nós, é o futuro das religiões. Como será se nós estivermos esfacelados desse jeito? E isso em todos os segmentos, Henrique. Sabe? É muito triste. O Kardec, ele tinha colocado lá na Gênese, né, por orientação dos espíritos superiores, que o grande problema que a humanidade ia passar não eram os abalos sísmicos, não era o tremor da Terra, né, não era o intestino da Terra que ia se movimentar, eram os nossos. Os nossos. Quer dizer, nós fomos preparados e, mesmo assim, nós estamos contorcendo não adianta. E deixando que eles mandem em nós. E o que o Kardec fala também é que nós não precisamos de inimigos externos, porque dentro do próprio movimento, não é? Existem os ataques. Ataque de tudo que é lado, Henrique. Um fala mal do outro, o outro denigra a imagem do outro, sabe? Nós não precisamos disso. Então, eu fico muito entristecida, sabe? Isso afasta o jovem também. Mas pela sua experiência, essa vivência toda que você tem, inclusive do miudinho, né? Você vê assim um futuro? Você consegue vislumbrar um futuro? Eu sou uma pessoa muito esperançosa e eu acredito muito em Jesus. Então, eu acho que assim, embora todos os percalços, né? Embora todas as dificuldades, o futuro é promissor. Agora, nós temos uma responsabilidade muito grande nisso, porque o movimento espírita é feito por nós. Somos nós, o movimento espírita é feito por aqueles que, na verdade, precisam construir, apresentar a doutrina pura ao mundo, como ela é. E como se nós distorcemos a doutrina a esse ponto de nos separarmos em facções? Então, isso me preocupa.
Isso vai trazer para nós mais dificuldade, mais sofrimento, embora lá na frente Jesus estará nos esperando, com certeza. Fomos criados para a perfeição e chegaremos lá. Mas que será mais difícil um pouquinho, acho que será. Bom, Sônia, estamos no final desse bate-papo e, ai, meu Deus do céu, acho que a gente tinha muita coisa para conversar ainda, mas, olha, gente, Sônia está na pista, como os jovens dizem, né? Sônia está na pista, fazendo palestra, então a gente pode acompanhar a Sônia Formiga ainda no movimento espírita e durante muito tempo ainda. Mas, Sônia, se Deus quiser. Suas despedidas, então, querida. Então tá, gente, olha só, a minha despedida é de esperança, né? Nós ainda podemos mudar esse cenário, voltando para o estudo, né? Procurando realmente entender qual é a proposta da doutrina espírita, que é, em primeiro lugar, nos transformarmos. Então, nós precisamos compreender que precisamos aceitar o outro como ele é, ter empatia, né? Ter caridade para com a dificuldade do outro. Então, não sermos violentos, aplicarmos o que, gente, está na hora, né, da gente acordar. Então, para nós, a proposta é: vamos amansar o nosso coração, vamos seguir o nosso mestre, que sempre nos disse o que ele nos ensinou em todos os momentos da sua vida, amar ao outro como nós queremos que o outro nos ame. Eu acho que a proposta é essa. E é isso que eu vou deixar com vocês. Que Jesus nos abençoe. Foi muito bom estar aqui com você, Henrique. Eu que agradeço. Sônia, um grande abraço. Deus te abençoe. Vamos continuar, então, trabalhando para o Cristo e pelo Cristo. Muito obrigado. Vamos continuar. E até o próximo Presença Amiga. Até lá. Permitir essa presença amiga, deixar fazer morada em nossa vida.